Olá, seja muito bem-vindo ao Leitura ao Vivo. É uma alegria ter você aqui para mais um momento especial de leitura, paz e conexão com a palavra. Antes de começarmos, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito a espalhar essa leitura para mais pessoas. Aproveita também para seguir nosso Instagram, @Leitura ao Vivo, onde compartilhamos trechos, reflexões e os próximos capítulos que vamos ler. Na leitura de hoje, seguimos com o Evangelho de Mateus, começando pelo capítulo 21. Que essa leitura seja um alimento para a sua alma. Vamos começar. Evangelho de Mateus, capítulo 21. A entrada de Jesus em Jerusalém. Quando já aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, do Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles, e de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isto aconteceu para cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana do mais alto céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês os transformarão num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças do templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. Jesus amaldiçoa a figueira. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. A autoridade de Jesus é questionada. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes
E líderes do povo vieram até ele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus replicou: Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos dois filhos. O que acham disto? O homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: Vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. A parábola dos lavradores maus. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele. Mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Aí veio o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: Ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinha medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes contou outras parábolas, disse ele. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: Já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa.
Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para uma fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos desta honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: Amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, impostos para César. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para prendê-lo. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar os impostos. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados. E eles foram embora. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante, até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição. Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com o seu ensino. Jesus critica os líderes religiosos. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seus exemplos.
pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de se sentar à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois você tem somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornar um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Que aflição os espera, guias cegos! Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos! O que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos! O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar, que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei de fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos! Coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos! Lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! Constrói túmulos para os profetas
enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmo, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram: serpentes, raça de víboras. Como escaparão do julgamento do inferno? Por isso, eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade: esse julgamento cairá sobre a presente geração. O lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou, e agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus fala de acontecimentos futuros. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade: elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e o reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, do alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado, pois haverá uma angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria.
mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois das angústias daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles serão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está mais próximo à porta. Eu lhes digo a verdade: esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora que estas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não se perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperarem. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas
não levaram óleo suficiente para as lamparidas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. A parábola dos 3 servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou 2 outros. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e ganhei mais 5. O senhor disse: Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: O senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O senhor disse: Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajuda onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: Servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: Tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora da escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos seus
que estiverem à sua direita. Venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou, desde a criação do mundo. Pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Era estrangeiro, e me convidaram para a sua casa. Estava nu, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estavam na prisão, e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isto ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me visitaram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: Eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. A conspiração para matar Jesus. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: Por que te criticam esta mulher? Por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Judas concorda em trair Jesus. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. A última Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparemos as refeições da Páscoa? Ele respondeu:
Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz: meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então, os discípulos fizeram como Jesus os haviam instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade. Um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comem, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o a seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo do reino de meu Pai. Então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de você a Galiléia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getsêmani. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta-te de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigie e ore, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos.
Meu traidor chegou. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão, armada de espadas e pedaços de pau. Tinha sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender, quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpriria as Escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender, com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O julgamento de Jesus diante do conselho. Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que acontecia. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que lhe declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder a estas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo, em nome de Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você diz. Eu lhes digo que, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredicto? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu dessa vez? Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava sentado lá do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Esse homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro o negou, dessa vez com juramento:
Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali, chorando amargamente. E assim encerramos a nossa leitura de hoje. Eu agradeço muito por você estar até aqui e espero você na nossa próxima leitura. Até mais.